que é um dos maiores que já testemunhei pessoalmente. Depois de procurar mais informações sobre o tornado, não consegui encontrar muita coisa no Hash 39. Isso pode ser devido ao afastamento da região, ou porque a cobertura deste evento não foi realizado internacionalmente. Pelo vídeo podemos ver que houve danos significativos a carros e edifícios que estavam no caminho do tornado. Mas não há informações sobre. A China sofre muitos tornados todos os anos, mas poucos são tão grandes quanto este. No número 4, no extremo norte da Grécia, é a cidade de Tessalônica. Com uma população de mais de 1 milhão de pessoas, esta terra histórica é a segunda cidade mais populosa em toda a Grécia, com origens que remontam a 315 a. Em julho de 2018, todo o país estava passando por uma variedade de desastres naturais. O sul da Grécia estava lutando contra incêndios florestais violentos, uma onda de calor prolongada, enquanto as partes do norte, incluindo Tessalônica, sofreu chuvas extremas e inundações. Um vídeo de 24 de julho capturou o momento. Uma enchente repentina varreu uma rua movimentada. Lojas e carros estacionados na rua inundados. Esta não foi a primeira grande inundação. A cidade teve que lidar naquele ano, alguns meses antes. Uma inundação de magnitude semelhante cortou a energia e causou grandes danos a residências e empresas. Felizmente, a inundação neste vídeo durou pouco. Apesar dos inúmeros apelos à polícia, ninguém ficou gravemente ferido. No noroeste do Texas fica o estado não incorporado, comunidade de Connecticut. Não está acontecendo muita coisa nessa área. Wilson. Existem principalmente fazendas de algodão e a população não é muito grande. Em um dia quente de verão em 2019, quando percebeu o que parecia ser uma parede se aproximando dele. O que eu estava olhando, é claro, foi uma tempestade de poeira, e das maiores. Para ser exato. Quem você acha que vai ganhar? Isso e Hash 39, uma porcaria bem grande aí. Ah, merda. Isso e Hash 39, uma porcaria também. Que merda. Exatamente. Que vou eu. Espero que não esteja certo. Você já ouviu falar da montanha de... Parece uma merda. Droga. Nem tanto esse. Enquanto a tempestade passa sobre ele, o dia vira noite e a visibilidade é reduzida a 0. Embora eles não tenham Hash 39, elas certamente podem ser uma visão assustadora.
O estado do Texas é um desses lugares raros que vivenciam quase todo tipo de desastre natural. Furacões, tornados, ondas de calor e até mesmo tempestades de neve. Há um velho ditado que diz que tudo no Texas é maior. E isso certamente se aplica ao seu clima. Na parte norte do estado fica a cidade de Wheeling, uma cidade relativamente pequena, com uma população de cerca de 50 mil habitantes. Na noite de 11 de abril de 2016, uma poderosa tempestade supercelular se moveu sobre a área. O que tornou essa tempestade tão devastadora não foi no Hash 39, os tornados ou o granizo monstruoso que caiu do céu. Um vídeo capturado por um morador local. A tempestade é mostrada atingindo os carros no estacionamento. Alguns momentos depois, ele entra para procurar abrigo, apenas para ser recebido quase imediatamente com granizo. Quebrando suas janelas. Por mais destrutiva que tenha sido esta tempestade, não houve feridos graves. De todos os lugares por onde essa super tempestade passou naquele dia, o pior aconteceu nesta cidade. Estima-se que 80% das casas e empresas na cidade e seus subúrbios foram danificados pelo granizo, que gerou um custo total de cerca de US$ 300 milhões negado. O Parque Nacional Torres del Paine, com uma área total de 180, está localizado no sul da Patagônia chilena. Este parque nacional tem de tudo, desde montanhas, geleiras, lagos e é um dos parques mais visitados do país. Em agosto de 2016, 2 turistas estavam visitando eles e capturaram algo incrível em vídeo. Sua presença ali não era nada fora do comum, já que aproximadamente metade das 250 mil pessoas que recebem turistas todos os anos, enquanto os 2 homens observavam a avalanche à distância. Eles ouviram um som estrondoso perto deles. Quando eles se viraram para olhar, eles ficaram surpresos ao encontrar outra avalanche. Mas este estava indo direto para eles. Nunca pensei que veria uma avalanche ao vivo e pessoalmente. Vem aqui. Ah, louco! Eu e Hash 39 vamos matá-lo. Nós e o Hash 39 não vamos cair. Como você pode ver, as escamas quase nos cobrem.
À medida que a balança se aproximava, os homens demonstravam grande senso de humor naquele momento. Eles até decidiram ficar e gravar. Apesar do desafio adicional. Eles conseguiram retornar este vídeo incrível para compartilhar. Foi o primeiro furacão de categoria 5 a atingir os Estados Unidos. Isso foi em 1992. E foi o terceiro mais intenso a atingir. Para estudar furacões, são feitas diversas medições. E os métodos usados para fazer essas medições podem variar consideravelmente. A direção não é voar através do furacão em direção ao olho da tempestade. Destruída, e toda a lava que havia se acumulado ali desceu correndo para a cidade mais próxima. A lava se movia lentamente, mas devido à alta temperatura, ela literalmente destruiu o caminho. Como você pode ver, as luzes da rua queimavam como fósforos, evacuaram alguns carros e casas foram literalmente engolidos pela lava fervente. Era para ser um dia tranquilo e normal na aldeia suíça, mas os infortúnios da natureza não pode ser previsto. Em pouco tempo, grandes fluxos de lama inundarão as ruas, e você pode pensar que um deslizamento de terra não é tão perigoso quanto um furacão, por exemplo, mas veja como eles encheram as ruas rapidamente. A lama varreu carros, quebrou muros e derrubou prédios, que felizmente estavam vazio, mas provavelmente os moradores ficaram de pedra ao ver essas imagens capturadas por câmeras de segurança. Tempestades severas são uma das manifestações mais óbvias da ira da natureza. Eles não só podem ser assustadores para as pessoas, mas afetam a todos e acabam com 39 vidas. Estudantes universitários viram com seus próprios olhos como um raio atingiu as linhas de energia, causando um curto-circuito instantâneo. Não só deve tê-lo chocado, mas também os deixou sem eletricidade várias horas. Nas gengivas normais, este vulcão é pouco distinguível dos outros, mas na realidade não tem rival. Há alguns anos, a erupção do vulcão Batonga, na Polinésia, desencadeou a maior explosão atmosférica de todos os tempos. O resultado foi espetacular. Vários países próximos sofreram com o som viajando por uma distância de 170 quilômetros. A NASA afirma que a erupção foi mais poderosa do que a explosão da bomba atômica. Este vídeo poderia ser parte de um filme apocalíptico, mas é assim que parecei. Do céu na cidade de Laguna, Brasil. Espessas nuvens pretas que se movem rapidamente e descem ameaçadoramente sobre a cidade. Ele e o Hash 39, é difícil imaginar o que aconteceu a seguir, mas provavelmente parecia. Os trabalhadores estavam na fábrica quando ouviram barulhos estranhos na rua. Quando eles abriram a porta, não conseguiram e perderam o que viram. Uma tempestade com muita chuva e vento reduziu a visibilidade. Quase zero. Felizmente, eles tiveram a incrível sorte de pegá-lo enquanto estamos no abrigo. Uma das surpresas mais desagradáveis. Durante uma tempestade, um tornado aparece e, embora os habitantes a província canadense de Alberta está acostumada aos caprichos, na época, o espetáculo foi surpreendente até para eles.
Olhe o tamanho. Parecia que um enorme pilar preto estava prestes a engolir a cidade inteira. Porém, o mais surpreendente é que o tornado apenas atravessou os campos. E imagino a sorte que eles tiveram. No Kansas, no entanto, o tornado não foi tão respeitoso. O tornado passou por uma pequena cidade na velocidade de 1 hora. O vento atingiu 265 km por hora. Então o tornado começou e paredes facilmente e algumas casas ficaram completamente destruídas. Embora leve anos para reparar as consequências, o principal é que os moradores sobreviveram. A água tem um poder tremendo e pode ser não apenas benéfica, mas também muito destrutiva. Por exemplo, pode erodir o solo em questão de segundos e causar o colapso de um prédio de apartamentos em frente a uma multidão atônita. Mas observar o solo solto erodir sob um edifício não é tão chocante quanto testemunhar algo assim. Durante a passagem do furacão Fiona por Porto Rico, a chuva causou inundações e a água fluiu para o arquivo. Instantaneamente, a estrutura metálica pesada aconteceu tão rápido que os trabalhadores nem tiveram tempo de fazer nada. A correnteza era tão forte que arrancou a ponte em poucos segundos, arrastado rio abaixo. Era como se a estrutura fosse feita de plástico leve em vez de metal. A centenas de quilômetros de mar aberto. Eles são uma das partes mais assustadoras do oceano, onde os marinheiros se encontram, sozinhos com o poder da natureza. Estamos falando da passagem de Drake. Leva 2 dias para atravessá-lo, e tudo pode acontecer durante esse tempo. Na maioria das vezes, há ventos fortes que causam tempestades poderosas com ondas de até 15 metros de altura para os capitães dos barcos que navegam. Nesta área é considerado um desafio e ver estas imagens é fácil entender o porquê. E quando o céu está nublado, o aspecto é ainda mais perturbador. Surpreendente, não é? Outro exemplo de quão imprevisível a natureza pode ser. A China teve o azar de enfrentar os caprichos dos maus. As condições adversas foram acompanhadas por uma diferença de temperaturas. Em todo o país atingiu 90 graus Celsius em um dia. Nas regiões mais frias a temperatura chegou a 50 graus Celsius abaixo de zero. Então a precipitação congelou instantaneamente. A tempestade de gelo deixou 39 pessoas em espera por vários dias. As estradas e os carros estavam congelados. Quase tudo estava coberto de gelo. Era uma visão incrível, mas certamente era muito mais agradável de se ver. Contemple-o da janela de um apartamento aquecido. Mas há situações muito piores. Às vezes, as baixas temperaturas fazem com que edifícios inteiros fiquem cobertos de gelo. Foi exatamente isso que aconteceu no Canadá naquele dia,
quando as temperaturas estavam baixas. Eram nas Os ventos estavam ficando mais fortes. Os moradores da costa passaram por momentos muito ruins. As ondas ficaram tão grandes que chegaram à baía. Prédios residenciais. Devido ao frio, a água cobriu os prédios com uma congelado, transformando a cidade em um conto de fadas. Eu e o Hash 39 temos certeza que as pessoas se arrependem de ter feito isso na orla. Uma erupção vulcânica é um espetáculo impressionante, como confirmado pelos gritos entusiasmados desta menina. No entanto, é melhor vê-lo de longe, porque é por isso que esses caras conseguiram capturar a erupção do vulcão Santiago na Guatemala, onde quase imediatamente uma coluna de cinza subiu em direção ao céu a mais de 5.000 metros acima do nível do mar. A queda de cinzas foi registrada em todas as áreas das cidades localizadas quilômetros raio de 40. Você consegue imaginar esse poder? A pessoa mais sortuda do mundo. A Índia não é protagonista do Islã. Cachorro milionário é esse cara, mas ele milagrosamente conseguiu evitar uma das pedras e escapar do deslizamento. Eventos emocionantes como esse fazem você valorizar cada segundo da vida. Você sabia da sua decisão, meu amigo? Esse bairro é um dos mais, pois é a área mais propensa a deslizamentos de terra e rochas. Disse que isso se deve à expansão da cidade, Ian. Construção de explosões em larga escala nas montanhas. Desprendimento de grandes rochas dos cumes. Graças a Deus, o instinto da pessoa que estava gravando prevaleceu e só conseguiu. Bem-vindo ao Nepal, um lugar onde desastres naturais por ano. Deslizamentos de terra são os mais comuns durante a estação das monções. No entanto, é uma experiência inesquecível ver isso com seus próprios olhos. É por isso que é normal ouvir seus exclamações de surpresa. Os construtores e os arquitetos claramente subestimaram o poder da natureza. Como você pode ver, o vento pode ser muito forte. E pode arrancar o telhado de uma casa como um riso de papel em segundos. Você consegue imaginar a velocidade que o vento teria que atingir para derrubar uma árvore? Em média, uma rajada de vento de 90 km por hora é suficiente para causar sérios danos aos edifícios e corte de árvores. Nem mesmo um sistema radicular forte pode suportar tal força, galera. Essa tempestade forte em linha reta.
acompanhado por um grupo de tempestades severas. Mover-se rapidamente tem seu próprio nome. Certo, e uma dessas tempestades chamada a tempestade foi causada de surpresa em vários estados dos Estados Unidos. Em algumas áreas, os ventos atingiram velocidades de 110 km por hora. Começaram a cair chuvas torrenciais e granizo grande. É fácil imaginar a combinação de condições climáticas adversas e na manhã seguinte à direita alguns moradores mal poderiam reconhecer suas cidades natais. Estamos no Corrigio, sabemos o que terremotos são e como eles ocorrem. Mas é difícil acreditar que um deslocamento na fronteira entre a China e o Quirguistão pode ter provocado mais de 4.000 tremores e causado vários terremotos fortes. E imagine o medo que esses meninos sentiram quando estar no 24º andar de um prédio. Devido ao país e à localização do hash 39. Sim, os moradores devem responder calmamente aos avisos de energia. Perigo. Apesar disso, muitos japoneses ficaram chocados com a força dos tremores daquele dia. As autoridades imediatamente levam os moradores se afastem das áreas costeiras. Devido ao risco de vale ressaltar, no entanto, nível de preparação para o apesar dos fortes tremores a estação não foi afetada, e até a placa permaneceu intacta. Lúcia e Hash 30. Parece muito surpreendente porque quase ninguém viu precipitação desse tamanho. Essas bolas de gelo. Bolas de tênis, cujo tamanho pode quebrar janelas e carros amassados, sem problemas. Essas bolas de gelo forte. Centenas de carros foram danificados no Kansas e Missouri e Hash 39. O carro sobreviveu a um tiroteio e se até mesmo para os moradores do Estados Centrais dos Estados Unidos, esse fenômeno foi surpresa. Não é difícil imaginar o choque que as pessoas experimentaram quando eles experimentaram algo semelhante em embora as coisas pudessem ter sido ainda piores. Se o granizo tivesse sido acompanhado disto. San Sebastián é um destino muito popular para surf na Espanha. Aqui você encontra ondas o ano todo com alturas de até 5,5 metros. Exceto quando os tsunamis começam sem surfar. Eu ousaria me aproximar da água essas datas por motivos. Segurança, mas os turistas não oportunidade de fotografar as águas agitadas da Bahia, pelo menos de longe. Mas na Itália, a natureza plena também pode mostrar caráter nestes. Imagens registradas na aldeia de Parnatia demonstram. Os habitantes de outra cidade italiana eram um pouco menos afortunado porque a força a natureza os pegou de surpresa. Muitos estacionam seus carros bem ao lado do costa e não esperava que no final eles só podiam assistir com tristeza enquanto a água inundava seus carros. Quando o vento sopra no deserto, o nível da areia no ar dispara. E dependendo da potência do vento, o show pode ser muito diferente. Por exemplo, em uma das regiões do sul da China, surgiu uma tempestade de areia, que os especialistas reconheceram como a mais forte da série. Nos últimos 2 anos, o vento soprou a areia para uma velocidade de quase 15 metros por segundo, e a parede de poeira cobria toda a área e a visibilidade era máxima. A pessoa que está gravando deve se sentir naquele momento como um personagem de um filme pós-apocalíptico. Uma avalanche nas montanhas não pode ser considerado surpresa a menos que bloqueie uma rodovia inteira.
este não é de forma alguma um caso isolado ao mesmo tempo. Quase 50 trechos de estradas foram bloqueados devido a avalanches e deslizamentos de terra, às vezes os vazios. Subterrâneo e inundação trabalham juntos e formam funis como este. Eu aconselho você a ir o mais longe possível. Não se sabe o quão rápido essas imagens incríveis foram capturadas. Por Christine Hannon, uma fotógrafa amadora e chefe assistente de uma expedição na Antártida, morre em 2003 meses pilotando o Zodíaco no gelo, um barco inflável. Expedições durante esse tempo, sua lente de câmera capturou instantâneos. Beleza incrível e às vezes até assustadora, e seu instinto profissional ajudou-a a ligar a câmera na hora certa.